para o texto de Corinto, primeira carta, capítulo 9, do verso 19 ao verso 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso 19 ao verso 23. Todos acharam? A palavra de Deus diz: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. Senhor, obrigado pelo Evangelho, a boa notícia de salvação que nos foi dada. Essa boa notícia chegou a nós e todos os que creram nessa boa notícia de salvação em Jesus têm a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pela transformação produzida por esta boa notícia. Porque o Rei desceu até nós, vestiu-se de carne pecaminosa, mas sem pecado, e deu sua vida para que todos nós recebêssemos o eterno perdão. Não nos deixa afastarmos do Evangelho genuíno, verdadeiro, que a proclamação da Tua palavra esteja nos nossos lábios. Que tudo venhamos a fazer para ser conhecido o amor do Senhor na pessoa de Jesus. Assim oramos por meio de Jesus e suplicamos que fale conosco. Fala aos nossos corações, transforma a nossa vida e que o Senhor nesta noite seja honrado e glorificado. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem os irmãos assentar-se. Eu quero falar sobre o Evangelho. Tudo para todos. É o que Paulo diz aqui nesse trecho em que acabamos de ler. Nós estamos em um período em que o Evangelho ele tem sido, meus irmãos, desvirtuado. O Evangelho tem sido negligenciado nos púlpitos brasileiros. O Evangelho ele não tem sido pregado como se deve pregar. E não estou aqui sendo arrogante, nem sou juiz, nem nós o somos, mas Deus julga todas as coisas. Porém, uma vez que Deus nos deu sua palavra, nós precisamos examiná-la e ter a consciência do que realmente é o genuíno evangelho. Mas o evangelho hoje, ele tem sido um evangelicalismo brasileiro, onde muitos pastores e aqueles que são liderados por esses pastores, um evangelho baseado em marketing, pragmático. O pragmatismo, ele entrou dentro da igreja e através da vida de muitos pastores, com o fim de fazer com que muita gente entrasse dentro da igreja, muitas pessoas entrassem dentro da igreja,
sem tomar conta do que seja realmente o evangelho. Confrontador, chamando ao arrependimento. E os púlpitos estão vazios de uma chamada ao arrependimento, onde apresenta Cristo como o único Senhor e Salvador da vida. Uma igreja pragmática, ela só quer saber de resultados. Resultado é ruim? Não. Todos nós queremos uma igreja vibrante, todos nós queremos pessoas que entrem na igreja, escutem o evangelho, venham ouvir a sua palavra. Nós desejamos que a igreja esteja cheia, mas que ela esteja cheia pelos meios corretos. O pragmatismo, ele não olha para o que está sendo feito ou como está sendo feito, mas somente para o resultado. E isso não é bom, porque o resultado, muitas vezes, não condiz com aquilo que está sendo pregado, anunciado e programado dentro da igreja. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E Paulo tinha isso. E o texto usado por muitos é exatamente esse texto, utilizando-se da fala de Paulo que diz: fiz-me de tudo para com todos. Quer dizer que eu tenho que fazer de tudo para que as pessoas entrem na igreja, fiquem na igreja, permaneçam na igreja, e aí eu posso imitar o mundo para fazer com que elas sejam conquistadas. Então a igreja hoje imita muito o mundo. Hoje, cada atração mundana contemporânea tem a imitação cristã. Nós vimos esse último carnaval e tantos outros, um bloco carnavalesco que chama-se A Verdadeira Felicidade. Mas eu tenho que fazer de tudo para que as pessoas conheçam Cristo da maneira que elas querem ser. De onde os cristãos tiraram a ideia de que poderiam ganhar o mundo imitando eles? De onde nós podemos tirar isso nas Escrituras? Muitos especialistas de marketing afirmam que existe, e já convenceram-se da quantidade de pastores, de que existe, biblicamente, eles dizem, que nós devemos imitar o mundo para ganhar o mundo. E de maneira irônica, eu repito, eles gostam de usar esse texto que Paulo está usando. Afinal de contas, o apóstolo realmente escreveu: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, ganhar alguns. Termina dizendo: tudo faço por causa do evangelho, para ser participante dele. Seria isso uma ordem para que todos nós venhamos a servir o ministério do Senhor através de pragmatismo? Estaria o apóstolo Paulo sugerindo que a mensagem do evangelho pode ser ajustada a fim de atrair pessoas? Devemos andar e fazer com que o evangelho se acomode aos nossos pensamentos mundanos para conquistar pessoas? Até que ponto você imagina que ele teria se mostrado disposto, Paulo, a seguir o princípio da contextualização? O evangelho, nós podemos dizer que não é negociável. Não se negocia a verdade do evangelho. Algo está muito claro. Paulo não era bajulador de pessoas. Ele escreveu: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda tivesse procurado agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 10. Paulo não modificou o evangelho, não modificou a mensagem, não abreviou sua mensagem a fim de ganhar pessoas, ou para deixar as pessoas alegres, contentes. Ele não fez isso. Ele não faz uso de uma metodologia que venha satisfazer os desejos dos ouvintes.
Paulo não seguia uma filosofia de ministério pragmática, orientada pelo marketing. O apóstolo Paulo, diz a Escritura, era um embaixador de Cristo. E alguém já disse, ele não era um secretário de imprensa. A verdade era algo a ser comunicado, falado e proclamado, não negociado. A verdade não se negocia. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. Estava ele disposto a sofrer por amor à verdade. E ele diz isso. Ele não recuou diante de oposição, ele não recuou diante de rejeição, não se comprometeu com os incrédulos, nem fez amizade com os inimigos de Deus. A mensagem de Paulo sempre foi não inegociável. Eu não negocio a verdade do evangelho. E é exatamente isso que nós devemos buscar neste púlpito e orar para que tantos outros púlpitos não negociem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo tem um preço do sangue puro de nosso Senhor. O mesmo capítulo em que fala sobre fazer-se tudo para com todos, ele escreveu no verso 16. Preste atenção. Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Veja a carga de responsabilidade que Paulo tinha em sua vida. Seu ministério realizava-se em resposta a um mandamento divino, a um mandamento do Senhor. Deus o chamara e o comissionara a pregar a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Paulo pregou o evangelho exatamente como recebeu. Ele chegou a dizer, entreguei a vocês o que também recebi. 1 Coríntios 15, verso 3. Paulo não era um vendedor ou um comerciante, mas ele era um emissário divino, um emissário da palavra de Deus. Então, qual a intenção de Paulo ao dizer, fiz-me tudo para com todos, a fim de todos os modos salvar alguns, no verso 22. Como sempre, meus irmãos, o contexto ele é significativo. O contexto desta carta. A primeira coisa que nós devemos aprender é que Paulo cedia a fim de ganhar. Vamos examinar o que Paulo de fato quer dizer nesses versículos do verso 19 ao verso 23. A primeira frase neste breve trecho mostra claramente acerca do que Paulo, meus irmãos, estava falando. Qual a intenção dele, qual o propósito dele. Ele aqui não estava descrevendo sua disposição de sacrificar a mensagem. Lembre-se sempre disso. Paulo não estava disposto a sacrificar a mensagem que Deus havia outorgado em sua mão, mas ele estava disposto a sacrificar a sua própria vida por causa do evangelho. Há uma diferença enorme. Eu e vocês não devemos sacrificar o evangelho, mas sacrificar a nossa vida, imitando a pessoa de Jesus, para que o evangelho seja conhecido às pessoas. Ele desistiria, meus irmãos, de tudo. Até mesmo, como diz o verso 19, se tornar escravo de todos, por causa do evangelho. Você e eu estamos com disposição de nos tornarmos escravos de todos para que o evangelho seja conhecido? Se isso fosse contribuir para a propagação do evangelho, ele o faria. A mente de Paulo, nesse trecho que lemos, está com o propósito de salvar almas, vidas, pessoas, para que elas conheçam o evangelho. E ele não sacrifica, repito, a mensagem, mas sua vida para que o evangelho e pessoas fossem salvas, porque é isto que está no texto. Veja o que diz várias vezes, o que Paulo diz, a fim de ganhar o maior número possível, a fim de ganhar os judeus, para ganhar os que vivem debaixo da lei, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, com o fim de ganhar os fracos e com o fim de
todos os modos, salvar alguns. Então, o propósito de Paulo era fazer o evangelho conhecido às pessoas para que elas fossem salvas. Para fazer isso, ele estava disposto a desistir dos seus direitos e seus privilégios, de sua posição, de seu cargo, de sua subsistência, de sua liberdade, em última análise, de sua própria vida, para que o evangelho chegasse ao coração de muitas pessoas. Se resultasse isso na divulgação do evangelho, ele o faria. Paulo não estava buscando seus direitos. Não faria exigências. Não insistiria nos seus privilégios. Se isso atrapalhasse a pregação do evangelho, ele estava com o propósito de abrir mão disso. E foi exatamente o que ele fez aqui. Não modificaria ele a mensagem para ajustar-se ao mundo, mas se comportaria de tal forma que jamais seria por si mesmo um obstáculo ao evangelho. Se alguém pudesse ouvir o evangelho, ele o faria, se isso fosse até mesmo perder seus direitos. Paulo estava descrevendo uma atitude de sacrifício pessoal, não de comprometimento. Jamais haveria de alterar a confrontadora mensagem do arrependimento e da fé para que as pessoas conhecessem o Cristo, o Senhor Jesus. Paulo estava procurando deixar claro que a liberdade precisa estar restringida pelo amor. Todos nós somos livres em Cristo. Todos nós temos liberdade em Cristo. Porém, a liberdade que temos, ela é cercada pelo amor. Existem cercas, restrições. Por amor ao próximo. Esse é o tema que permeia o capítulo de 8 a 10 da primeira carta aos Coríntios. É o texto em que esses versículos se encontram, que nós acabamos de ler. A igreja de Corinto, meus irmãos, estavam debatendo acerca da natureza e da extensão da liberdade cristã, do capítulo 8 até o capítulo 10. Que liberdade nós temos? E Paulo vai exatamente agir em cima desse pensamento. Alguns desejavam usar sua liberdade para fazer o que bem entendesse. Eu fui livre em Jesus, eu posso fazer o que eu quero. Outros se inclinavam ao legalismo, ressentindo-se daqueles que desfrutavam sua liberdade em Cristo. Paulo estava relembrando aos dois grupos que a liberdade cristã deve ser usada para glorificar a Deus e servir ao próximo, não satisfazer razões egoístas. Eis um exemplo de como esse princípio se aplica na vida de Paulo e em nossa vida. Alguns dos coríntios haviam aparentemente perguntado a Paulo se estavam ou não livres para comer carne que havia sido oferecido aos ídolos. Está aí no capítulo 8, verso 1. Essa carne vendida no mercado, oferecida aos ídolos, vendida no mercado, era carne coletada dos templos pagãos, vendida a preço muito baixo no mercado público. Uma vez que é vendida a preço muito baixo, eu posso comprar, Paulo? Paulo ensinou-lhes que inerentemente não era errado. Mas, se isso viesse a colocar uma pedra de tropeço no caminho de alguém, tal atitude era errada. Paulo resumiu sua resposta com as seguintes palavras, que estão aí no capítulo 10, verso 31 e 33 em diante. Vamos para o capítulo 10, verso 31 ao 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam
salvos. De que maneira Paulo usou sua própria liberdade? Ele disse, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, eu sou livre, mas eu decidi ser escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas. Ele contemplou sua liberdade pessoal e seus direitos humanos como algo a ser usado para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, não para o seu próprio desejo. Se pudesse trocar a sua própria liberdade por uma oportunidade de anunciar a bem-aventurança de salvação em Jesus Cristo, ele o faria. E faria isto com muita alegria. Diferente de muitos nós, que muitas vezes não queremos abrir mão do nosso direito. Por esta razão, nós podemos ver o segundo ponto, a liberdade que nós temos na pessoa de Jesus. É crucial nós entendermos a natureza de nossa liberdade cristã. Não estamos debaixo da lei, disse Paulo, mas debaixo da graça. Romanos 6, verso 14. Liberdade da lei não significa que os princípios de retidão revelados na lei não sejam mais aplicados à nossa vida, meus irmãos. Paulo não está dizendo isso. Não significa que devemos subjugar os padrões de Deus à nossa preferência pessoal. O que a liberdade cristã significa? Significa que os cristãos não são presos à observância dos rituais do Antigo Testamento, circuncisão, sábado, determinadas comidas, leis dietéticas dadas a Israel e a Moisés. Nós estamos livres de tudo isso. Da mesma forma, obviamente, estamos livres de todo cerimonial religioso da superstição dos gentios. Qualquer que tenha sido nossa herança religiosa, que eu e vocês recebemos, porque não somos judeus, mas gentios, em Cristo Jesus, temos liberdade no Senhor, mas estas coisas elas precisam ser colocadas de lado, para que o evangelho torne-se claro aos olhos daqueles que estão nos vendo. Agora, nós vivemos pela graça de Deus, que fornece, embutida em si mesma, o princípio da justiça verdadeira. Em outras palavras, nossas vidas espirituais, meus irmãos, são governadas não apenas por um código de leis, mas pela graça de Deus, que opera em nossa vida a fim de cumprirmos a exigência da lei. Como disse o próprio Paulo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 4. A graça, meus irmãos, nos ensina a renunciar à impiedade e os desejos mundanos e a vivermos sensata e justa, piedosamente. Tito capítulo 2, verso 12. E a graça nos capacita a vivermos vidas santas, piedosas. Essa tremenda, meus irmãos, liberdade é um dos aspectos mais marcantes da vida cristã. Não precisamos nos subjugar aos costumes, ao cerimonial da lei, ou às opiniões dos homens. Não há sacerdotes humanos para buscarmos somente eles como mediadores entre Deus e eles. E nós, melhor dizendo, não. Só há um mediador e todos nós somos sacerdotes. Temos acesso livre ao Senhor, exatamente por causa do sumo pontífice, que é Jesus Cristo. Só Ele e mais ninguém. O próprio Paulo disse em outro lugar, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Não precisamos efetuar uma peregrinação a um santuário em algum lugar para adorar a Deus. Nossos próprios corpos é templo do Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que pedirmos em nome de Jesus, Ele nos fará, disse ele.
E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, verso 13 e 14. O Espírito Santo é concedido a nós como nosso advogado e como nosso consolador. Ele disse: e eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que lhes ensinei. João 14, versos 16 e 26. Todas as coisas nos pertencem. Somos de Cristo, Cristo de Deus, disse Paulo. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Vocês de Cristo e Cristo de Deus. Falta-nos mais alguma coisa? Nada. Então é o Evangelho. Primeira carta aos Coríntios 3, 21 e 23 diz isso. Nós somos servos de uma nova aliança que Deus firmou conosco, com o seu povo, confirmada, ratificada na pessoa bendita de Jesus. Por essa razão somos servos de uma nova aliança. Porém, existe, meus irmãos, um paradoxo em nossa vida que deve conferir um equilíbrio sobre essa verdade de liberdade. Apesar de sermos livres, todos os cristãos são escravos. Esse é o paradoxo. Como é que eu posso ser livre e ao mesmo tempo escravo? Como é que eu posso ser escravo e ao mesmo tempo livre? Porque é um novo tipo de escravidão. Nós somos servos, ministros do Evangelho, ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, segundo aos Coríntios 3, verso 6. Como escravos, nós temos e devemos ter a disposição voluntária de restringir a própria liberdade por amor dos outros. Aqui está o ponto de Paulo. Não foi isso que Jesus ensinou a todos nós? Se alguém quer ser o primeiro, seja servo de todos. Marcos, capítulo 9, verso 35. Paulo aplicou ao evangelicalismo o princípio da servidão voluntária, meus irmãos. Nós devemos ser servos voluntariamente, fazendo-se escravo de todos, inclusive do mais rude, do mais desprezível, do mais repulsivo pagão. Sendo livre, ele sujeitou-se alegremente à servidão por causa do evangelho. De onde foi que Paulo tirou essa ideia, gente? De sermos servos de todos para que eles possam conhecer o evangelho de Jesus. Que ideia é essa, Paulo, que você está dizendo a nós? O princípio da servidão voluntária, ela foi retirada com clareza da lei do Antigo Testamento. Êxodo 21, versos 5 e 6, descreve o processo pelo qual uma pessoa decide se tornar escrava de outra. Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ser livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Os israelitas só tinham permissão para manter os outros patrícios como escravos 6 anos. No 7º ano, os israelitas escravos tinham sua liberdade dada. Porém, se algum escravo dissesse, eu não quero ir embora, eu quero servir ao meu senhor voluntariamente, eu quero continuar escravo do meu senhor, era colocado a orelha na porta ou na ombreira, pegava um furador e furava esta orelha.
O furo na orelha era o sinal de que o escravo estava servindo por amor e não por obrigação. Paulo estava afirmando ter voluntariamente desistido de sua liberdade para servir a todos. Voluntariamente. No sentido espiritual, Paulo havia perfurado a sua orelha em favor dos não salvos. Porque sendo livre de todos, é o que o texto diz, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. A palavra traduzida por fiz-me escravo é doulo, escravizar. E é uma expressão forte. É a mesma palavra usada e utilizada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 15, para falar do vínculo do casamento. Para mostrar nossa união com o Senhor Jesus também. Paulo havia negado a si mesmo no sentido mais verdadeiro ao colocar-se debaixo de tal vínculo a fim de servir todos os demais. A frase a fim de ganhar o maior número possível não se refere a ganhar recompensas terrenas ou celestiais. Ele não está falando disso. Paulo está falando de ganhar almas para a pessoa bendita de Jesus. A preocupação de Paulo com as almas perdidas era tal, de tal maneira ele o fazia, sacrificando sua vida, que embora ele sendo livre na pessoa de Jesus, ele estava com disposição de sacrificar-se às pessoas, se isto trouxesse uma oportunidade para ele compartilhar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 10, o seguinte: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Considere a vida de Paulo para edificar a igreja e salvar almas. Era isso que ele fazia. Também devemos ter esse mesmo propósito, sacrificar nossas vidas por amor dos outros, para que eles compreendam o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e para a edificação do meu irmão. Ele foi, Paulo, prisioneiro, castigado, açoitado, apedrejado. Constantemente arriscava sua vida. Por fim, ele foi morto por causa do evangelho. Mas teria ido muito mais longe se isso fosse possível. Ele escreve as seguintes palavras assustadoras à igreja de Roma. Veja o que ele diz. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, Romanos 9, verso 2 e 3. Em outras palavras, meus irmãos, ele estava disposto, quando ele diz ser anátema, amaldiçoado, ele estava disposto a abrir mão de sua própria salvação, se pudesse trazer salvação aos judeus. Porém, ele sabia que isso não queria acontecer. Deus nunca iria separar-se da vida dele, porque Jesus morreu por ele. Mas ele está dizendo, do seu coração, do fundo da alma, que, se possível, ele seria amaldiçoado para o povo ser abençoado. Mas veja se na vida de Paulo não está o amor de Cristo. Paulo foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus Cristo. Então Paulo imitava o Senhor. É por isso que ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E qual era o seu exemplo? Vamos retornar, meus irmãos, aos Coríntios aí, 10, 33. Veja o que ele diz. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O único modo dos crentes agradar outras pessoas é não cuidando de seus próprios interesses, mas também dos outros.
Paulo disse isso também aos Filipenses, capítulo 2, verso 4. Esse é o ponto. Onde Paulo, melhor dizendo, queria chegar. Ele estava advogando um plano para o povo de Deus, que está baseado na vida de Cristo. Sacrificar-se sua vida por amor aos outros, para que outros recebam esta salvação. Ele não estava fazendo uma carreira, um plano de marketing. Ele não sacrificava o evangelho, mas sua vida por amor das almas. Não estava sugerindo que a mensagem fosse amenizada para ser mais aceita, ou substituindo o papel da pregação pela psicologia, pela pregação coach. Não, ele não faria isso. Paulo estava convocando seus leitores a negarem-se a si mesmo e a sacrificarem-se por amor e a proclamação de um evangelho que não fosse adulterado. Para com os judeus, como judeu. Foi o que ele disse. De que modo Paulo aplicou a si mesmo esse princípio? Como judeu, para ganhar os judeus. Verso 20 diz isso. Vamos ler novamente o que diz o verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ele estava demonstrando no verso 20 como a autonegação funciona na prática. Embora não estando debaixo da lei, Paulo estava disposto a sujeitar-se de boa vontade aos requisitos rituais da lei, a fim de ganhar aqueles que estavam debaixo da lei. Em outras palavras, ele adotou os seus costumes. Aquilo que a lei cerimonial deles, ou dele prescrevesse, Paulo estava disposto a fazer se isso abrisse uma porta para pregar a mensagem de salvação. Se para os judeus era importante não comer carne de porco, ele estava realmente disposto a não comer carne de porco para ganhar os judeus. Paulo não está dizendo que o evangelho ficaria mais poderoso com isso. Nem estava comprometendo o evangelho, mas que seria uma oportunidade para que ele anunciasse Jesus Cristo e este crucificado. Um bom exemplo disso está em Atos capítulo 16. Nós encontramos Timóteo pela primeira vez nesse texto, neste ponto, e Lucas relata que Timóteo era filho de uma judia, mas de pai grego. Capítulo 16, verso 1. Os judeus consideravam-no um gentil. Nada, Timóteo é um gentil. Seu pai é um gentil. E a mãe de Timóteo eles consideravam como uma traidora, porque uma judia se casou com um gentil. Porém, os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. E Paulo quis levar ele para as viagens missionárias, e o que Paulo fez? Circuncidou ele. Verso 2 e verso 3 do capítulo 16. Espera um pouco, meus irmãos. Nós devemos perguntar por que Paulo fez isso. Na verdade, Paulo não acreditava que os gentios precisavam se circuncidar para serem salvos. Paulo combate isso veementemente. Paulo recusou circuncidar Tito para agradar os legalistas, em Gálatas capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Ele resistiu Pedro face a face, dizendo o seguinte: sendo tu judeu, vive como gentil, como é que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? O que, na verdade, Paulo fez com Timóteo, meus irmãos, não foi para ser salvo através do legalismo, da circuncisão. Não foi também para agradar outras pessoas. Foi simplesmente para que Timóteo se identificasse com os judeus e tivesse livre acesso para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele não sacrificou a mensagem, mas sua própria vida. Isso se repete na vida do seu discípulo Timóteo. Era o que ele estava fazendo. Seu
tenho acesso aos judeus, eu vou fazê-lo, para anunciar a verdade de Cristo. Paulo se alegrava em fazer isso quando a prática, devemos lembrar, não violasse a palavra de Deus. Quando não colidia com o evangelho. Por exemplo, eu vou dançar forró no pátio para ganhar os não salvos que ali estão. Isso é lícito? Não é lícito. Vou me vestir de pai de santo e vou no terreiro para ganhar os que praticam tal coisa. Isso é lícito? Não é lícito. Então, quando não tem conflito com a palavra do Senhor, eu devo fazê-lo. E ele também termina dizendo, para os gentios, me tornei como um gentio. Veja o que diz o verso 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Lembre-se disso. Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Note o elemento inserido aqui pelo apóstolo Paulo. Paulo declarou que não estava sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ele está dizendo que não vivia moralmente sem lei. Eu não vivo segundo os meus princípios, mas eu vivo coordenado pela lei do Senhor. Embora meus irmãos tenham se tornado sem lei, cerimonial, Paulo não estava vivendo de forma licenciosa ou se comportando como um iníquo, um pecador, sem lei. Sem lei não se refere lei moral, não é isto. Paulo estava dizendo que vivia livre, de tal forma que os gentios pudessem admirá-lo. Ele não vivia subjugado às práticas cerimoniais do Antigo Testamento. Ele não tinha uma vida mundana, mas ele era dominado pela lei de Cristo, a palavra, o evangelho. Quando ele estava ministrando aos gentios, Paulo deixava de lado as tradições judaicas não morais. Ele evitava ofender os gentios desnecessariamente, como os judeus antes faziam. Faço-me fraco para com os fracos. É o que diz aí no verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Quem são os fracos? Os fracos aqui são crentes imaturos, que não entendem a sua própria liberdade. Na comunidade judaica, por exemplo, alguns recém-convertidos, meus irmãos, ainda queriam observar os sábados, frequentar sinagogas, seguir as leis dietéticas e observar todas as festas cerimoniais do Antigo Testamento. Paulo chama eles de fracos. Alguns da comunidade cristã tinham consciência fraca e pensavam que estas coisas ainda eram obrigatórias. Estavam saindo do judaísmo, mas não estavam, meus irmãos, se apegando a Cristo, mas se apegando aos costumes antigos. Entre os gentios, por outro lado, existiam os que haviam sido salvos da idolatria e que mostravam-se temerosos de ter qualquer envolvimento com a carne oferecida aos ídolos. Costumes da antiga vida. Tem gente que não come comida de milho. Sua mente está fraca. Coma. Paulo estava livre de superstições pagãs e de lei cerimonial do Antigo Testamento. A lei de Cristo governava a sua vida e a lei de Cristo deve governar a nossa vida. Embora Paulo estivesse livre de tudo o que a consciência dos outros não lhes permitia que fizesse, quando se encontrava com os irmãos mais fracos, ele tomava cuidado para não ferir a sensibilidade deles. Por que Paulo se sujeitou a tudo isso, meus irmãos? Você está vendo que o evangelho não é fácil.
que o evangelho não é uma brincadeira. À primeira vista, por todos os modos, parece pragmatismo, como alguns querem ensinar. Mas não é pragmatismo. Ele estava dizendo que deixaria certas questões pessoais que não comprometessem o evangelho para poder ter a oportunidade de anunciar a salvação em Jesus. E eu repito isso, e eu repeti isso todo sermão, para que fique consciente em nossa mente. O principal alvo de Paulo em tornar-se escravo de todos era que estes fossem salvos pela graça de Jesus. Ele não tinha o objetivo de ganhar um concurso de popularidade, ser legal para com todos. Ele não buscava tornar a si mesmo ou o evangelho mais simpático às pessoas. Todo o seu propósito era evangelístico. Por todos os meios devemos buscar a salvação dos perdidos. Precisamos ser servos de todos, condescendentes a cada tipo de pessoas, para os judeus como judeus, para os gentios como gentios, para crianças como crianças, para que todos sejam ganhos. Mas não devemos menosprezar o principal instrumento do evangelicalismo, a proclamação direta e cristocêntrica da genuína palavra de Deus. Você precisa arrepender-se dos seus pecados e crer na pessoa bendita de Jesus. Este é o evangelho. Lembre-se, não sacrifique a mensagem, mas sua vida, por amor dos outros. Cristo é a salvação. Sem Ele, nada podemos fazer. Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Deus, santo e bondoso, rico em misericórdia e gracioso para conosco. O teu evangelho, a boa notícia do Senhor que veio a nós, ela constrange a nossa vida. Ela tira a gente do comodismo. Ela faz com que a gente abandone toda a prática mundana para a vivência, Senhor, contigo. Que a tua palavra, que o teu evangelho seja aplicado aos nossos corações, que haja salvação àqueles que entraram aqui e ainda não conhecem Cristo. Aplica a tua palavra aos corações deles e também do teu povo. Nos ensina, Senhor, a sacrificar a nós mesmos e não o evangelho. Nos ajuda a proclamar a mensagem salvadora do teu Filho com toda beleza que é o evangelho. A salvação de Jesus é gloriosa, poderosa, e nós somos pecadores redimidos, e obrigado pelo evangelho ter chegado a nós. Nos ensina a vivermos segundo a tua palavra e a imitarmos o apóstolo Paulo, porque assim estaremos imitando o Senhor. Domina nossa mente, nossa vida com teu evangelho, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem sobre a vida do teu povo, nos dando, Senhor, bênçãos sem medidas, nos livrando do mal. Nosso coração se apegue à verdade do evangelho. Que o Senhor nos livre da violência deste mundo. Que o Senhor livre nossas crianças, nossos adolescentes e jovens. Faz com que eles cresçam no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Traz de volta aqueles, Senhor, que um dia estiveram aqui e que estão distantes do evangelho. Traz de volta, Deus. Nós precisamos da tua bênção. Nós precisamos vê-los de volta ao aprisco do Senhor. Mas traz eles regenerados, salvos em Jesus, perdoados
pelo poder de Cristo. Concede-nos saúde para caminharmos nesta vida e trabalharmos para sustentarmos nossa família. Dar-nos sabedoria para lidar com as adversidades deste mundo, com as tentações, com as provações que nos chegam. Enche-nos do teu Espírito Santo, para que o Evangelho do Senhor seja conhecido através de nossa vida. Abençoa a nossa cidade, abençoa os hospitais, que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que estão acamados, doentes, que o Senhor restaure cada um deles. Os teus filhos que também estão, Senhor, padecendo nos hospitais, que o Senhor os abençoe. Há, Senhor, uma dificuldade muito grande na área de saúde. Muitos agora estão gemendo de dor sem ser atendido. Deus, alivia as dores deles. Tenha misericórdia de cada um deles. Traz paciência aos enfermeiros, aos médicos. Coloca amor no coração deles. E o Senhor seja glorificado. Que o Evangelho entre nos hospitais, entre nas cadeias. Que o Senhor venha fazer com que pessoas convertam-se a Ti. Abençoa a nossa cidade, a economia de nossa cidade, da nossa nação. Nós precisamos, Deus, que o Senhor nos abençoe. Aqueles que estão sendo injustiçados, que sejam, Senhor, justificados pelo Teu poder. Nós glorificamos o Teu nome, pedimos a Tua bênção também sobre o casamento dos irmãos. Deus abençoa, fortalece, une nosso coração às nossas esposas e que as esposas unam o coração, Senhor, aos seus maridos. Cuida dos nossos filhos, dos nossos parentes, aqueles que ainda não conhecem Jesus, que eles possam conhecer e desfrutar juntamente conosco da beleza de Cristo. Obrigado, Deus, que o Senhor leve o povo do Senhor debaixo da Tua bênção. Assim oramos, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos se